termo pior ano de todos os tempos é usado com frequência hoje em dia, principalmente na internet, para expressar frustração com eventos como o final de Game of Thrones. No entanto, cientistas e historiadores argumentam que nenhum ano na história do planeta foi tão terrível quanto o 536. Embora existam muitos candidatos ao título de pior ano de todos os tempos, nenhum outro ano teve um impacto tão devastador e duradouro nas décadas seguintes. Vamos desvendar o motivo de 536 ser considerado o pior ano para se estar vivo. Mas, antes de mergulharmos nesse abismo de desespero, certifique-se de se inscrever no canal Itinerário Misterioso e, claro, deixar aquele like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Agora, vamos desmistificar 536, o ano que marcou um período de sofrimento sem precedentes. Procópio, historiador bizantino e conselheiro militar de Belisário, um dos generais mais renomados do Império Bizantino, testemunhou eventos apocalípticos durante uma viagem à Sicília em 536. Em suas crônicas, ele descreve um sol que emitia uma luz fraca e tênue, semelhante à da lua durante todo o ano. A luminosidade era tão tênue que parecia um eclipse perpétuo, lançando raios opacos e desbotados. Em resumo, o mundo mergulhou em uma penumbra constante. Procópio não foi o único a notar a estranha anomalia solar em 536. Miguel o Sírio, um escriba bizantino, registrou em seus escritos: "O sol escureceu, e sua escuridão durou 18 meses. A cada dia, ele brilhava por cerca de 4 horas, mas, mesmo essa luz, era apenas uma sombra fraca. Todos diziam que o sol nunca mais recuperaria seu brilho total. Os frutos não amadureceram e o vinho tinha o gosto de uvas azedas. Essa escuridão anormal lançou uma sombra literal sobre o mundo, obscurecendo o céu por pelo menos um ano inteiro." Pesquisas posteriores revelaram evidências de uma erupção vulcânica colossal, cuja cinza provavelmente foi a principal responsável pelo clima gélido que se abateu sobre o planeta, semelhante ao de Seattle, mas sem a chuva, espalhando cinzas e destruição em escala global. Essa catástrofe também afetou as plantações, tornando as uvas azedas e o vinho impróprio para consumo. As plantas, como sabemos, necessitam de luz solar para crescer e sobreviver. A ausência prolongada de luz solar direta durante 536 teve um impacto devastador na produção agrícola em todo o mundo, desencadeando uma fome generalizada. Além disso, as baixas temperaturas impediam o desenvolvimento das plantações. O véu de poeira que cobriu o Sol não era a única ameaça que pairava sobre a humanidade em 536. Uma ou duas pragas também se preparavam para atacar sistemas imunológicos enfraquecidos pela falta de vitamina D. Ninguém escapou da fúria dessas doenças. Elas se espalharam pelas classes mais baixas até o Palácio Imperial. Os sintomas, como eram chamados, se manifestavam com uma ferida na palma da mão que se espalhava, impedindo o acometido de caminhar. As pernas inchavam e os bubões se rompiam, liberando pus. Com a praga se espalhando por Constantinopla, a cidade se tornou um foco de pestilência, com os corpos dos mortos sendo jogados ao mar. Os enterros eram um luxo que a população não podia se dar. A falta de organização e recursos exacerbava a disseminação da doença. O imperador Justiniano ordenou a remoção dos corpos da cidade, mas essa medida apenas contribuiu para a propagação da doença, pois pessoas saudáveis eram encarregadas de recolher os corpos contaminados. A praga que vitimou milhões e transformou a cidade em um pesadelo mal cheiroso, mais tarde seria conhecida como Praga de Justiniano. Para Justiniano, a praga talvez tenha sido um infortúnio, mas, para os estimados 50 milhões de pessoas que sucumbiram à doença, foi um desastre sem precedentes. Quando o século VI chegou, os romanos se mudaram para o leste, para Constantinopla, sob a liderança do imperador Justiniano, na esperança de reviver a glória do Império Romano. Apesar do sucesso de alguns generais de Justiniano, como Belisário, que lutou contra vários exércitos, incluindo godos, vândalos e outros, o próprio Justiniano não conseguiu replicar esse sucesso devido às revoltas constantes e instabilidade imperial.
Essas revoltas impediam o progresso do Império. Para piorar a situação, o Império Bizantino nunca se recuperou totalmente da doença e da fome causados pelos eventos de 536. O Império Bizantino perdeu entre 35% e 55% de sua população em 541. Após a peste bubônica, a doença fez o que melhor sabia fazer: ceifar vidas em grande escala. Historiadores acreditam que a praga foi transmitida por ratos infectados que viajavam em trens militares durante a tentativa de restaurar o Império Romano à sua antiga glória. Houve um caos também no clima da China, com eventos climáticos inusitados, como a chuva de poeira que se podia colher com as mãos. Essa chuva não só era improvável, mas também incomum pela quantidade de poeira que se precipitava. Não se sabe se essa poeira era de origem vulcânica ou o resultado de uma reação climática inexplicável. Essa chuva de poeira foi apenas o prenúncio de um período de desestabilização climática na China. Crônicas das dinastias do Sul relatam um evento climático incomum, com geada no meio do verão e neve em agosto. As plantações de verão foram destruídas e a cidade de Hsinchu, juntamente com outras, foi atingida por uma fome mortal que durou 2 anos e vitimou cerca de 70% a 80% da população. Com base na descoberta de cinzas vulcânicas tropicais, alguns estudiosos sugerem que um vulcão em El Salvador entrou em erupção por volta de 535 ou 536. Outros apontam para uma erupção vulcânica na América do Norte como um dos fatores que contribuíram para a escuridão generalizada. A civilização Moche, no Peru, também não consideraria 536 um bom ano. Essa civilização, outrora dominante na região, era conhecida por sua habilidade em pescar e desenvolver um sistema de irrigação avançado, que permitia o cultivo de uma variedade de plantações. Seus talentos agrícolas eram o alicerce da economia, mas as condições climáticas do século VI afetaram sua economia de forma significativa. Nesse período, um evento em El Niño exponencialmente forte aqueceu as águas, dizimando os estoques de peixes. Esse sistema climático anormal também causou fortes inundações que danificaram os sistemas de irrigação e prejudicaram a capacidade da civilização de produzir alimentos suficientes para alimentar sua população. E na sua opinião, esse foi ou não foi o pior ano de todos os tempos? Um grupo de estudiosos, provavelmente fartos de ouvir usuários do Twitter declararem que X ou Y foi o pior ano de todos os tempos, decidiu colocar os pontos nos is de uma vez por todas. Michael McCormick, historiador de Harvard, e um grupo de estudiosos decidiram usar a ciência para desvendar essa questão. Inicialmente, no entanto, esse não era o objetivo final de Michael e seu grupo de 12 estudiosos. O grupo se reuniu para estudar o uso de metal, moeda e mudanças nos sistemas monetários do século VII. Suas descobertas incluíram uma análise de fragmentos vulcânicos de um vulcão islandês em amostra de núcleos de gelo de geleiras suíças que datavam de 536, confirmando o evento vulcânico que lançou o hemisfério norte em uma escuridão sem precedentes, desencadeando uma catástrofe global. O planeta deixou para trás muitas evidências de trauma climático, que culminaram em um sofrimento humano real. Dendrocronologistas que estudam os anéis das árvores para determinar a idade de uma árvore observaram padrões perturbadores ao examinar árvores islandesas. Os anéis indicavam um período de crescimento reduzido, sugerindo que um resfriamento significativo havia ocorrido por volta do meio do século VI. Essa descoberta, combinada com as novas evidências de núcleos de gelo descobertas em 2018, ajudou a datar o momento do evento catastrófico que assolou a Terra, e a data foi o ano de 536. Embora os eventos de 536 tenham sido a faísca para alguns dias literalmente escuros na história do nosso planeta, os pesquisadores também conseguiram identificar momentos em que as coisas começaram a melhorar. Ao analisar as moedas, eles observaram o reaparecimento de chumbo nas amostras de núcleos de gelo, indicando que as pessoas estavam produzindo prata novamente para dinheiro. Os especialistas argumentaram que a prevalência de prata significava que mais moedas estavam sendo produzidas, um sinal de que uma economia próspera viria depois. A lição é que, por mais pior que possa parecer, quase sempre há esperança de melhora, e por isso estamos vivos até hoje. E para você, qual foi o pior ano de todos os tempos? Obrigado por assistir até aqui.
recomendo que você assista algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se inscreva no canal e até o próximo Itinerário Misterioso.